Nas relações entre homens, Adonai coordena para que eu não abuse, Ulisses, do beneficiado e o beneficiado não abuse de mim. Essa coordenação, ela está dentro da relação da cativa com aquele que a liberta do cativeiro. Porque a Torá de Deuteronômio prevê o quê? Se ela deixar de te agradar, deixá-la ir livre, mas não maltratar. Só que nós não podemos olhar o te agradar como um desejo pessoal de Leonardo que libertou a Sandra. Não. Leonardo, que representa a Adonai, o verdadeiro libertador da Sandra, ele é primariamente uma instrumentalidade para que a Sandra fosse liberta. Mas se ela deixar de agradar aquele que o libertou, Adonai o deixará ir livre, porque a decisão é do indivíduo. A ação de justiça estabelecida pela Torá, ela prevê a preservação dos dois lados. Vocês vão ver que quando o exército volta do combate... Oi. Uhum. Isso é uma prática preventiva da casa. Já são alguns anos que eu estou aqui dizendo, se você quer ajudar alguém a casa, né, antes de existir associação, hoje tem associação, para que, como coletividade, a casa ajude, a casa assista, porque senão eu fico sendo o responsável pelo assistencialismo único daquela vida. E vocês vão ver que o combate que este homem, o qual busca a libertação da cativa, ele faz, ele é diário. Sabe o que pode acontecer, pastor? Amanhã eu posso tropeçar. E eu, como homem, cair nas minhas próprias fraquezas, e a assistência que eu dei a ela, eu começo a trazer para mim um mérito e uma honra a qual eu não tenho. Sendo que dentro de uma coletividade, isso para acontecer é muito difícil, porque sempre vai haver alguém de pé. Vocês vão ver que o combate, exatamente, pastora, ele vela por quem é assistido e por quem assiste. Porque aquele que assiste, o maior pecado que ele pode cometer nessas horas é tornar-se Deus sobre o assistido. Olha o nosso país, gente. Olha a história do nosso país. Quando ícones sociais se levantam e eles se tornam referência. Mas quando eles caem, aquele que foi assistido pelo ícone continua botando o ícone num patamar que ele não tem. A história recente do país, eu estou falando. Se houvesse ensinado o povo a reconhecer o benefício que a administração pública fez por ele, eles iam zelar pela administração pública, pelas coisas públicas, para que ele continuasse sendo assistido. Mas, quando o ícone dele cai, o primeiro que é agredido é a parte pública. O governo não presta, isso não presta, isso é um bando disso, isso é um bando daquilo, porque o ícone deles, Leomar, caiu. O ídolo abandonou. O combate da cativa, ele é mais do que um combate bélico. É isso que eu queria que a gente hoje saísse daqui compreendendo. É uma relação que ocorre o tempo inteiro dentro das relações sociais. E eu estava olhando, pastor, uma questão muito interessante, que olhando pelo lado do hebreu que sai à guerra, Adonai, ele nos expõe por meio deste ensino um modelo de vida que nem todos desejarão ter. Pois custa muito caro alcançar a condição de vencer a si mesmo para servir alguém, porque o benefício não vem para você. Porque, pastor, analisa, por exemplo, um campeão olímpico de uma determinada modalidade.
ele se esmera pelo menos 4 anos para participar da Olimpíada, Ulisses. Quem é o beneficiário da medalha de ouro que ele ganha, Ulisses? Ele mesmo. Ele pode pegar a bandeira do país dele, né, pastora? Sair correndo, cantar o hino chorando lá no pódio. Mas o que o Brasil ganhou com isso, Ulisses? Qual foi o benefício que o pentacampeonato da seleção brasileira de futebol trouxe para a nação? O Brasil melhorou em quê? Melhorou a vida dos jogadores que ganharam mais dinheiro, aí eu concordo. Mas o Brasil mudou em quê? A famosa pátria de chuteiras, né? Não é assim que o Brasil é conhecido? Mudou em quê? Ser conhecido como o país com o maior número de títulos mundiais, e tem gente morrendo de fome todos os dias no país. Paulo simboliza isso quando ele está no estádio de Atenas. Eu acho que isso está no livro de Atos que ele narra, não é isso? Que ele vê os corredores ali nas Olimpíadas em Atenas. Aí ele fala assim: nós somos como aqueles corredores, só que o nosso prêmio, ele não é um prêmio passageiro como a medalha que eles buscam ali correndo dentro do Olimpo, porque a deles perece. A nossa, que combatemos este combate oculto, este combate silencioso, Leomar, que nós acordamos todo dia, Ulisses, e olhamos e vemos o quanto precisamos ainda nos matar diante de Adonai. Esse Paulo fala que é um prêmio, pastor, que nos acompanhará por toda uma eternidade. Porque eu não trabalho para mim, o atleta trabalha para ele mesmo. Não há outro beneficiário. Note que a herança de guerra é proporcionar vida a uma mulher cativa, sem expectativa de viver de maneira digna. Qual era o futuro de uma mulher cativa de um combate a qual o povo que ela pertencia foi derrotado? Segundo os comentaristas, ela tinha 2 funções. Ou ela ia ser prostituta, Ulisses, ou ela ia ser um trabalhador braçal, pastora, se ela não tivesse características para ser uma boa prostituta. Este era o fim de vida da cativa. Aqui a cativa ganha direito a matrimônio, ganha direito a ser contada como uma das filhas da casa de Israel, e se a barriga não inchar, ela gera. Porque a prova de ordalho passa para ela também. De Números capítulo 5, não é isso? Aquela prova que a água é colocada na boca e se ela for culpada do adultério, o ventre incha e ela explode. Vocês querem ver uma cativa que teve uma história diferente? Abre lá em Ruth. Abre lá em Ruth, no capítulo 4. De 9 a 17. O benefício aqui foi de Ruth. Mas quem foi, pastora, que teve que pagar um preço de publicamente descer da estatura que tinha, pelos méritos que tinha, para remir a cativa? Ela era moabita, tá? Ah, Leonardo, mas ela era casada com um hebreu. Ela era viúva de um hebreu, e se ela não fosse remida por um parente próximo, ela iria entrar na condição de estrangeira de novo. A Torá protegeu a cativa. Mas olha qual é o resultado da cativa. Boaz, o homem alto dentro da sociedade judaica daquele período, ele desce a uma serva catadora de espigas no campo, rejeitada pelo que primeiro tinha direito. Então a beleza não devia ser o grande apelo de Ruth. E aí ele primeiro começa a cuidar da cativa. Ele fala: olha, não deixe que homens mexam com ela no campo. As espigas de vocês que sobrarem, deixa cair, porque ela é mais frágil, ela vai pegar por trás de vocês o que sobrar. Essa é a proposta de amor, Léo, que ele dá a ela. Ele não deu rosa, ele não deu anel, ele deu espigas mais fáceis de serem colhidas para ela ser nutrida. Aí olha como é que termina a história. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Emelec e de Quilom e de Malom da mão de Noemi, e de quem também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto hoje sois testemunha. E todo o povo que estava na porta
E os anciãos disseram: somos testemunhas. A cativa não foi rejeitada pelo povo. O Eterno faça a esta mulher que entra na tua casa. Olha a absorção à casa de Israel. Que entra, ela não fazia parte. Que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, duas matriarcas de Israel. Que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, pela descendência que o Eterno dera a esta moça. Assim tomou Boaz a Rute, ela lhe foi por mulher, ele a possuiu, e o Eterno lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Eterno, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pôs no seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, que no futuro daria a descendência de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A submissão de Boaz ao mandamento foi muito maior do que a nobreza que qualquer homem naquela terra poderia ter exercido. E ele era um homem alto. Mas ele era alto não só pelo seu respeito em meio à sociedade. Os comentaristas dizem que ele era um homem com recursos, mas era o seu respeito de se submeter a uma condição que ele, como homem, não era obrigado. A Torá ali naquela questão obrigava o primeiro homem a fazer. O primeiro homem aceita comprar as terras de Noemi, mas não aceita casar com Ruth. Ele aceita o pacote completo, porque ele amava o mandamento. Ele poderia, pastor, ter passado a bola para outro. Ele era o segundo no direito de remir a Ruth. Ali, o exercício de Boaz foi ele se abaixar e tomar para si uma mulher dentro de uma condição onde ele não era obrigado pelas leis de combate a qual nós estamos falando. Claro que havia uma questão do mandamento, que era a lei do levirato ali, que tinha que ser mantido o nome do homem. Mas em todo o tempo Boaz ele procura olhar para o mandamento e manter o mandamento vivo. Então ele anula ele mesmo. A questão de se anular é que os comentaristas dizem que é uma exigência monstruosa que a Torá faz com quem diz que vai sair em combate, pastor. Porque a maior expressão do amor por um semelhante é você ser capaz de se anular para que ele seja beneficiado. É anular o domingo em família, que a senhora apelou aqui agora. É anular as coisas as quais o Eterno botar diante de nós, para que outros que nós nem sabemos quem é, quantos são, onde estão, sejam beneficiados. Na prática humana isso não é ensinado. Eu ajudo a quem eu amo e a quem eu conheço, né, Léo? E olhe lá, né? Porque mesmo assim às vezes a gente ignora a pessoa. Mas se você olhar dentro do mandamento, pastor, você não tem direito nem de saber quem é que você vai libertar. E isso nasce, sabe onde? Lá em Abraão. Quando ele junta 318 da casa dele, vai libertar um povo que ele não conhecia por causa de um homem que ele conhecia, Ló. Mas um povo inteiro foi liberto com Abraão. Se nós olharmos dentro do contexto da Torá, esta questão de você e eu fazermos uma escolha, ela vai se sustentar dentro de uma premissa que é o que sustenta este eu vivo dentro de nós. Essa guerra proposta pela Torá, ela traz sobre o homem o poder de anular-se a si mesmo, mortificar o corpo herdeiro da impureza ou oriunda do pecado adâmico. Não há garantias nem benefícios permanentes no âmbito físico após esse combate. Presta atenção nisso. Você vai ao combate com a tentativa de libertar alguém, partindo do princípio que você não sabe qual será o resultado após isso daí, pastora. Isso é uma coisa que, se não for por fé,
nós não fazemos nunca. A senhora concorda? Porque quem garante, pastora, que a cidade vai responder favorável às ações? Quem garante que a cativa vai continuar casada com você depois do combate? Mas isso não é empecilho para que nós façamos. Observa que o risco é todo do que sai à guerra. Ele precisa confiar inteiramente em Adonai. E o mais interessante disso, pastora, é que essa luta contra a raiz adâmica dentro de nós, ela vai alcançar um benefício tão grande para nós, que ele é a base pelo qual foi criado todo o ritual de sacrifício dentro da Torá, para conduzir o homem a ser capaz de derrotar o eu existente dentro de si por meio do ritual de sacrifícios da Torá. Quando você diariamente entende a morte de um animal pela tarde e pela manhã, como diz a Torá, você vai entender a sua necessidade de se manter morrendo de tarde e de manhã diante de Adonai. Então Adonai nos educa por meio da Torá a nos acostumarmos a anularmos o eu para que outro seja beneficiado. Quando o sacerdote sacrificava em nome do povo, ele não tinha garantias, pastora, de que o povo ia responder favoravelmente, mas ele tinha, Léo, esperança em Adonai. O que precisa haver nos nossos corações para tratar esta causa da cidade é esperança. O coração de cada um que trabalha em benefício dessa cidade e deseja trabalhar dentro disso, quando nós falamos que nós vamos lá fora dos muros trabalhar, é trazer sobre a cidade uma oportunidade. Mas se a cidade vai responder ou não, já não está em nosso poder garantir que isso vai acontecer. Como? Explica então. Agora eu estou tentando achar onde você falou isso. Explica isso. Está na paraxá anterior, no capítulo 20 de Deuteronômio, a partir do verso 10, ele diz: ao marchar contra alguma cidade para combatê-la, propor-lhe-á a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalho esforçado e te servirá. E se ela recusar a paz e preferir a guerra, então assistirás. O que muitas vezes a gente se pergunta, pastor, é que parece uma coisa confusa. Nós estamos falando de, através da associação, nós levarmos vida a quem precisa, e ao mesmo tempo a casa trabalha em paralelo com a anexação de território. Vocês já pararam para perceber isso? É a associação arrumando sede, é terreno aqui sendo doado para trabalho. Vocês já observaram que à medida que cresce o trabalho, existe uma questão de expansão física dos territórios que nós ocupamos? E eu estava estudando nessa noite sobre isso, pastor, e eu compreendi uma coisa interessante. Lá no Gênesis capítulo 2 está a resposta, abre lá para a gente. Quando nós encararmos a necessidade de agregarmos vida às pessoas, automaticamente, Leomar, Adonai vai agregar território a nós. Porque o homem e a terra, eles compartilham da mesma origem, elas são divinas. Adonai cria a terra, da terra Adonai sopra e cria o homem. Se você adquire terra, qual é o resultado do combate da cativa? São dois: libertação do escravo e anexação de território. Ganhou vida, ganhou território. Perdeu vida, perdeu território. Dá para entender agora a perda do território de Israel por mais de 2000 anos de diáspora? Yeshua veio, olhou o resultado e reprovou. Israel agora está dentro do território, foi anexado novamente, com uma nova oportunidade para que, recebendo o território, eles anexem vida. Vida do ponto de vista da Torá. Não é escravo para eles, não é serviço forçado, braçal, não é nada disso. Observa o que diz Bereshit 2, verso 6. Mas um vapor sobe da terra e rega todas as faces do terreno. Adonai Elohim forma o terroso. Adam, pó da terra. Adama. Ele insufla em suas narinas um hálito de vida, e é o terroso um ser vivente. Adonai Elohim toma o terroso e o depõe no jardim do Éden para servir e para guardar a terra.
O homem e a terra numa relação única. Por isso que em Tubishevat nossos pais compreenderam que o homem é como uma árvore. Ele é fruto da terra. E Yeshua trabalha as parábolas comparando o homem com a árvore o tempo inteiro. Se nós estamos, pastora, ampliando o território fisicamente, é símbolo de que Adonai está nos promovendo a oportunidade de ampliar vida. Por isso que é meio ambiente e a questão judaica. Por isso aí, as duas coisas juntas. Não separadas, exatamente. Elas não vão andar. E aí vocês entendem por que as proibições da Torá de derramar sangue sobre a terra, de derramar sêmen sobre a terra. Toda vez que ocorre uma contaminação da terra fisicamente, é símbolo de algo que está brotando para a contaminação do ser que está ao seu lado. Vocês entendem a relação? Se o homem vem da terra, nós temos que preservar a terra e preservar o homem. Preservar o homem e preservar a terra. Por isso que o pastor está dizendo aqui, é servir e guardar. O homem... Pois, então fala no microfone, pastor, por favor. Isso foi usado por uma professora da Universidade Federal, lá dentro da Assembleia Legislativa, quando o coral da Aleph estava lá cantando na questão do meio ambiente. Sim. Ela usou exatamente este versículo da Torá. Sim. Uma professora universitária. Gênesis capítulo 2, ela usou? Gênesis 2, versículo 4. Amém. Que nós fomos criados para servir e guardar a terra. A terra. Amém. O homem e a terra possuem esta mesma origem divina e foram criados à imagem e semelhança do Criador. E a terra também o foi. Dentro do contexto da Parashá, a exigência para sairmos a uma guerra não obrigatória é que tenhamos derrotado a natureza pecaminosa que existe dentro de nós, citado por um rabino muito famoso chamado Paulo de Tarso, como a morte da natureza carnal. Paulo cria essa expressão, se é que eu posso usar a palavra criar, porque Paulo identifica que, como ele era um veículo disseminador dos ensinos de Yeshua, ele era um veículo disseminador da Torá. Paulo compreende que ele era um homem que ensinava àquele que amava Adonai a fazer morrer a natureza que te impede de servir o seu semelhante. Abre lá em 1 Coríntios, faz favor. Capítulo 15, verso 26. Paulo começa a doutrina da ressurreição dos mortos no livro de Coríntios, baseado no entendimento da promoção de vida que vem da onde? Da Torá. Paulo ensina a Torá. O livro de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, de Colossenses é fundamentado inteiramente na Torá. Olha o que ele vai dizer no verso 26. Não dá para ler tudo, eu vou ler 2 versos, o 26 e o 31. Olha o que ele fala sobre esta morte como condição de adquirir vida. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Este que está dentro de nós, nós não temos tempo para viver e tempo para morrer? Não é isso que Moisés fala? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, que a vida do homem tem começo e a vida do homem tem fim. Ele está dizendo que o último amargo da vida do homem, o último inimigo que o homem traz dentro de si mesmo é a morte. Aí o verso 31 ele diz assim: e eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Yeshua HaMashiach, nosso Adão. Ele protesta dizendo assim: nós precisamos morrer. Ele está fazendo uma referência direta a Números capítulo 28, quando ali existe a descrição da morte de um animal à tarde e de manhã, todo Shabat, toda lua nova, em cada festividade. Essa exigência de Paulo é que mortificado seja o eu escondido dentro de mim. E interessante, pastora, que este ensino, que é a base das liturgias sinagogais, né? Arvit, Shaharit, Minha, Shabbat, Rosh Hodesh e os festivais anuais, é explicado por Paulo de uma maneira simples: eu preciso morrer, você precisa morrer. Paulo não está cobrando algo qual ele não permitiu que fosse feito com ele. Ele anuncia que ele aqui já era morto. Tem uma parte do texto que ele fala assim: porque eu já não vivo mais, mas vive o Mashiach em mim. Ele já tinha se anulado pelo amor ao gentio qual ele queria levar vida. Agora, uma coisa muito interessante, pastora, é que se nós nos encontrarmos aptos neste quesito de morte da natureza pessoal,
nós teremos a autorização de Adonai para enfrentarmos combates em prol da vida daqueles cativos pelo pecado. Seremos anunciadores das boas novas da salvação. Eu fui em Isaías 52 para olhar essa questão, e talvez vai me apertar um pouquinho, mas eu vou tomar um pouquinho do tempo, ainda faltava algumas coisas aqui para falar, mas presta atenção, quando o profeta messiânico vai lá em Isaías 52, ele vai anunciar que uma redenção vem para Jerusalém. Ele vai anunciar, e olha que eu estou falando lá dos profetas, daqueles que são considerados ultrapassados por muitos. Ele está anunciando que mediante a morte do eu, a casa de Israel alcançaria a plenitude, para que ela fosse promotora de vida sobre a face da terra. Presta atenção nisso aqui. Olha o discurso de Paulo e de Isaías, pastor, igualzinho. Capítulo 52, desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião, veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará nas tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Ele não vai aceitar aquele que mantém o eu vivo. Presta atenção nisso. Sacode o pó que está sobre ti, erga-te, assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. O libertador destas correntes é que está sendo anunciado por trás das letras de Isaías. Porque assim declara Adonai: fostes vendidos por nada, e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Pois assim diz o eterno Elohim: no princípio, o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria o oprimia sem razão. O eterno indaga: e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz Adonai. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia saberá que eu, que profetizei a vós, sim, verdadeiramente, sou eu que falo. Como são maravilhosas sobre as suas colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Elohim reina. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz juntas, laçam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos vem Adonai, que retorna a Sião. Regozijai-vos, juntas brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Jerusalém estava morta, estava em ruínas. Adonai descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Elohim. Ide-vos, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo o que é imundo, purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Adonai. Aqui é a referência imediata que aquele que saiu de uma condição pura e desceu a um local de contaminação para gerar vida, ele tome cuidado que ao retornar para a presença de Adonai, ele volte nas mesmas condições que saiu. Aí nós vamos entender Yeshua lá na ressurreição, não vai dar tempo. Yeshua na ressurreição, você vai ver que ele é preciso com a Torá, quando ele vira para Maria Madalena e fala assim: não me toque, ainda não estou purificado. Ele estava aguardando o término do 8º dia da Parashá Tazria, que após 8 dias de nascido, o menino ele era purificado, circuncidado e consagrado a Adonai, para voltar a ter convívio coletivo. E Yeshua aguarda mais 33 dias para ascender aos céus, completando os 40 dias entre o nascimento e a purificação descritos na Torá. Leonardo, os comentaristas falam que Isaías 52 é apenas uma introdução para aqueles que querem entrar ao reino. Sim. E essa introdução é para quem está cativo. Mas precisou um que era livre, que era santo, despir-se da sua condição, descer à terra e promover a Sião e as demais nações a oportunidade de ser introduzido à salvação de Adonai, que Isaías está falando. É nesse contexto que Isaías vem gritando que o Mashiach vai promover uma revolução,
porque ele vai revolucionar o interior dos homens. Porque o Mashiach, ele não olhava para o exterior do homem. Porque quando aquela mulher acusada de adultério era trazida diante dele, ele olhou no coração de cada homem que estava ali dentro e falou: o que não tiver pecado dentro de si, que atire a primeira pedra. Ele iguala todo mundo no mesmo patamar. Ele não olhou se ela era, pastor, uma judia, se ela era uma estrangeira, mas ele julgou com justo juízo na linha que a Torá obriga a cortar. Essa é a revolução. A revolução que vai ser gerada no interior meu, no interior de vocês, se nós deixarmos ali habitar o Eterno. Só que, como eu disse, ele não habita em lugar ocupado por outro. Não habita. Olha a continuidade aqui para a gente encerrar. Eu não vou conseguir terminar, faltava mais um tanto ainda. Diz assim, ele fala, né, ide-vos, saí daqui, né, o próximo verso. Mas não haveis de sair apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porquanto Adonai irá à vossa frente, o Elohim de Israel será a vossa guarda. Eis que o meu servo, aí ele revela quem é esse que vem libertar, o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, que nem parecia ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações, reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes for contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Essa a revolução do Mashiach. Não é revolução, pastora, pegando em armas físicas, não é uma revolução fazendo lavagem cerebral nas pessoas ou tornando-as cativas por meio de caridade. A revolução do Mashiach é uma íntima transformação do ser de cada um de nós, que nos dará a condição de escolher se nós, pastora, iremos a uma guerra não obrigatória ou não em prol dos nossos semelhantes. Depois vocês deem uma olhadinha, porque estas previsões estão dentro da Torá. Eu não vou ter tempo de entrar com vocês, mas nós temos aqui algumas previsões até chegar ao Mashiach, que nós podemos construir o caminho que a Torá nos dá para nós chegarmos a este patamar. Mas o mais interessante é o equilíbrio que Adonai gera na relação, pastora. Enquanto um se santifica e se eleva diante de Adonai, ele pega este mesmo um e o iguala com aquele que não conseguiu subir. Analisa isso e presta atenção. Se alguma vez vocês olharem para uma pessoa e quiserem saber medir o nível de anulação própria que essa pessoa deu a ela mesma, analise a capacidade que ela tem de descer e ir até as mais profundas condições para levar vida a outro. Porque se ele é o que diz, aqui eu não piso, você toma cuidado, porque ele não é um homem elevado diante de Adonai, ou uma mulher elevada diante de Adonai, mas ele é aquele que sabe que por um tempo breve ele pode se contaminar e voltar, se santificando para ser novamente ocupante da estatura que Adonai o colocou. Quanto mais morre, mais você se eleva. É um contraponto que a Torá faz como caminho para nós. Mais tarde, nós depois teremos outra oportunidade de conversar sobre o restinho aqui que faltava para nós falarmos. Mas lembrem do que eu falei no início. É o mês de Elu. É o mês de fazer essa escolha. É em Elu, pastora, que nós escolhemos se nós vamos ir a uma guerra não obrigatória ou não. Se eu vou incondicionalmente, pastora, servir ao meu semelhante ou não. Eu só quero lembrar que Yeshua diz que sem amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não há lei que se sustente sem esses dois pilares. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe vocês, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela oportunidade que tu nos destes de olhar a tua palavra, de prestarmos, ó Pai, atenção a pequenos detalhes que fazem toda uma diferença na conduta de vida para nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, perdoa o nosso egoísmo e dá-nos, ó Pai, um coração sincero diante de Ti, para que nós possamos alcançar a expectativa do Eterno sobre nós. Ensina-nos a amar a Ti sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Mesmo, Pai, que nós tenhamos que nos contaminar para isso, mas que sejamos, Pai,
rápidos de saber que é por um tempo curto, para que nós possamos voltar à tua presença. Adestra os pés da associação, adestra os pés do coral desta casa, dos músicos desta casa, que eles saibam ir e vir e não ficar mais tempo do que o necessário, para que as previsões da Torá, que nós nos desviaremos por causa do pecado do cativo, não recaiam sobre nós, e que nós saibamos ter esta sabedoria e este discernimento no nosso dia. É o que nós oramos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Yevareha Adonai verishmereha, Yair Adonai panaveleha viruneca, Sa Adonai panaveleha veasem leha shalom, Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias.